A paz do Senhor, queridos. Estamos começando aí mais uma live. Aleluia. Live aí de estudo, de ensino da palavra de Deus, né? Você é meu convidado especial para estar aí com a gente, né? Aprendendo um pouquinho mais sobre a Bíblia Sagrada. Vou aguardar você entrar aí, vou colocando aqui atrás o nosso escudo para a gente, aleluia, ir pegando aí. Você que foi entrando aí, a gente está estudando sobre Daniel e Apocalipse, tá bom? Daniel e Apocalipse. Especificamente Daniel, né? Nesses últimos dias, estamos entrando nos últimos capítulos. Hoje nós vamos falar no capítulo de número 11, né? Daniel tem 12 capítulos. E aí a gente entra já findando aí o livro do profeta Daniel. A gente começa o livro de Apocalipse, que também é muito interessante na questão de interpretação de profecias. Amém? Pessoal, vai chegando aí, paz do Senhor, diaconisa Camila. Querido, vai chamando mais alguém para estar com a gente aí, enquanto eu coloco a nossa aula aqui. Aí a gente já dá início. Hoje, quarta-feira, né? Você que entra aí agora, sou o pastor David e nós estamos aí com uma aula de estudo bíblico, interpretando as profecias. O pessoal está entrando aí, presbítero irmão Marildo, irmã Késia, a paz do Senhor. Hoje é a aula de número 15. Hoje é a aula de número 15, tá? Nós vamos adentrando aí. Paz do Senhor, presbítero irmão Marildo, paz do Senhor, irmã Késia, paz do Senhor, irmã Lúcia Mar. O pessoal vai chegando. Você que já chegou, querido, convida mais alguém para estar na live com a gente hoje, tá bom? Convida mais alguém para estar aí com a gente. Eu vou mandar alguns convites aqui. E a gente já dá andamento aí, prosseguimento na live, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos convidar o pessoal aqui para ir entrando. Você que já chegou aí, nós estamos falando, né, de Daniel e Apocalipse. Hoje a aula de número 15, tá? Nós estamos estudando, vamos adentrar o capítulo de número 11 do livro do profeta Daniel. Operador Júlio César, irmã Daiane Lacerda, a paz do Senhor. Queridos, vamos fazer a oração inicial para a gente então dar prosseguimento aí. Acabamos de começar a live, está com 4 minutos e 4 segundos, tá? Eu vou já fazer a oração inicial e conforme o pessoal for chegando aí, tá? A gente vai cumprimentando. E você que já está na live, chama mais alguém para estar aí com a gente, já vai convidando mais alguém, para que a gente possa aí ganhar tempo para estar fazendo o estudo de hoje. Amém? Tem mais gente aí conosco nessa noite. Vamos orar então. Amado e querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, nesta noite. Pedimos, meu Deus, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Porque sim, meu Pai, Tu és santo, fiel, verdadeiro e bendito. O Senhor é aquele que tem nas Tuas mãos todo o poder,
Por isso, nesta noite, Senhor, nós oramos e pedimos, Pai, que Tu venhas falar, Senhor, profundamente aos nossos corações, que Tu venhas derramar da Tua graça e misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, pois Tu és um Deus santo, Tu és um Deus bendito, Tu és um Deus verdadeiro, Tu és um Deus fiel. Querido Deus, em o nome de Jesus, Senhor, fale conosco, nos abençoe, guarda-nos, ó Pai, debaixo das Tuas potentes mãos, encha-nos, ó Deus, com a Tua graça e com a Tua glória, e faz-nos, Senhor, meu Deus, andar em conformidade à Tua palavra, em retidão e justiça, Senhor, diante do Senhor. Que o Senhor fale conosco e nos ensine, nos dê clareza da palavra do Senhor que será ensinada nessa noite. Que nós possamos, em o nome de Jesus, aprender mais de Ti. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, queridos, louvado seja Deus, que o operador José está cumprimentando aí a todos. Irmão José Valmir chegando aí assistindo. Vamos entrar então no estudo, querido, desta noite, aula de número 15. Aula de número 15, nós vamos para o livro de Daniel, que nós estamos, na verdade, nós vamos para o capítulo de número 11. Nós vamos para o capítulo de número 11 do livro do profeta Daniel. A operadora Márcia acabando de chegar aí. Eu vou abrir minha Bíblia aqui para, como a gente sempre tem feito, fazer a leitura do texto e posteriormente então adentrar, na interpretação da profecia, tá? Então vou fazer a leitura do texto e em seguida a gente entra na interpretação da profecia. O missionário irmão Marli acabou de entrar. Querido, nós estamos em Daniel, capítulo de número 11 e verso de número 1. A epígrafe diz: o império medo-persa será destruído, tá? Então isso aqui faz menção da destruição do império medo-persa e também fala sobre os últimos tempos. Daniel capítulo 11, verso 1. Vou fazer a leitura do texto, depois a gente entra na interpretação da profecia. Preste bastante atenção na leitura, porque como sempre eu digo, o texto já nos conta muito sobre a profecia, o texto já nos revela muito sobre a palavra, e alguma coisa a gente busca aí na história. Capítulo 11, verso 1. Eu, pois, no primeiro ano de Dario o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e, tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprover. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. E será forte o rei do sul, mais do que os príncipes, será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Verso 6. Mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão
e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um trato, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que estiverem trazido, e o seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mais de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles, e prevalecerá. Também os seus deuses com as suas imagens de fundição, e com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos eles persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino o rei do sul, e tornará para a sua terra. Mas os seus filhos intervirão, e reinarão, e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente, e inundarás, e passarás adiante, e voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá, e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será retirada, e o seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o seu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes, e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, e nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade. Ninguém poderá resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição, e dirigirá o seu povo para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos. Assim ele fará, e lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as filhas, e tomarás muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas os poucos dias será quebrantado, e isto se irá sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com braços e uma inundação serão varridos de diante dele, serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província,
e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Subsistirá a sua força e a coragem contra o rei do sul, e com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele, e os que merecem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrancado, e cairão muitos mortos. Também esses dois reis terão o coração atento para fazer o mal, e uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim do tempo determinado. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que se lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará com que lhe aprouver. Voltará e atentará os que estiverem abandonado a santa aliança, e braços serão colocados sobre ele, e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajuntados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão, para serem provados, purificados e embranquecidos, até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado, e este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses fará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus dos céus, dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará um Deus das forças, e um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e o fará reinar sobre muitos. Repartirá a terra por preço. E, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele, com carros, com cavaleiros e com muitos navios. Entrará nas suas terras e inundará e passará. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas a sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e da prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor,
para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Essa foi aí a leitura, tá? De Daniel. Chegou bastante gente aí. Luiz, Assunção, Luiz Alberto, Ana Dark, Oséias, Josiane, a paz do Senhor. Queridos, essa foi a leitura do capítulo 11, tá? Do livro de Daniel. Eu li aí todos, tá? Todos os versículos, são 45. E agora nós vamos pontuar aí, entender e interpretar a profecia, tá? Capítulo de número 11, tá? Para Daniel é um livro, uma profecia escatológica, como eu sempre tenho falado. Para o profeta, todo o texto é escatológico. Deus dá a ele algo que irá acontecer. Para nós, o capítulo 11 de Daniel, ele tem uma parte escatológica e uma parte que já aconteceu, ou na ordem, uma parte que já aconteceu e uma parte escatológica. Nós vamos nos pontuar aqui no que o texto diz. Capítulo de número 11, os versículos subsequentes, não se tem uma linguagem tão profética, ou a linguagem é profética, mas não há uma linguagem alegórica, tá? O que a gente encontra no capítulo 11, diferente do capítulo 2, diferente do capítulo 5, diferente do capítulo 7, 8 e 9 de Daniel, o capítulo 10 e 11 que nós estamos vendo aqui, não tem uma linguagem tão figurativa, tão alegórica, né? Se a gente pega, por exemplo, Daniel capítulo 7, que fala dos 4 animais, todo o texto é profético, toda a linguagem é profética e alegórica, né? Já Daniel 11, a linguagem é profética, mas o texto ele não está escrito em alegoria, ele está escrito de forma um tanto quanto clara. E aí eu vou fazer a divisão aqui, tá? Para nós aí, segundo o que o texto diz. Eu separei aqui as divisões por versículos, tá? Então, o nosso tema aqui, que seria a destruição do império, né? O império Medo-Persa é destruído. Então, vamos entender isso aqui. O que quer dizer o texto, tá? Nesse ponto aqui, que o império Medo-Persa é destruído. Vamos para o versículo 1, né? Nós vamos fazer pontual aqui. Eu vou ler, fala sobre uma guerra, né? Uma guerra entre o norte e o sul. Fala sobre esse reinado Medo-Persa sendo destruído. E fala aí também sobre, né, a questão apocalíptica, né? Milenar aí, sobre algo que ainda vai acontecer no fim dos tempos, tá? Tribulação. Então eu fiz uma divisão aqui para a gente poder nos pontuar. Capítulo 11, né? Versículo 1 e 2. 1 e 2. Capítulo 11, versículo 1 e 2. Vou ler novamente. Ele está dizendo: Eu, pois, no primeiro ano do rei Dario, Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o 4 acumulará grandes riquezas, mais do que todos. E, tornando-se forte as suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Então aqui não há mensagem alegórica, se entende como se lê. Daniel foi lá, acordou, foi falar com Dario, dizendo: olha, eu vou te animar, ainda tem 4 reis, né? Tem 3 reis aí, né? 4 reis para passar ainda pela Pérsia, né? Quando nós estamos falando aqui Medo-Persas, né? A Média e a Pérsia, ele usa aqui a linguagem persa, mas o reinado é duplo, Medo-Persa. Está dizendo, olha, ainda tem 4 reis para passar, tá? Por isso aí,
ele vai dizer aqui então que havia ainda, para que Dario ficasse tranquilo, que o reinado medo-persa ainda estaria, vamos dizer, equilibrado, pautado e numa linear, não ia ter muitos altos e baixos, né? Então aqui Daniel ele está trazendo o que? Ele relata que haverá, né, o que haveria de acontecer em eventos futuros. Então ele vai relatar aqui que, olha, tem 4 reis para se passar ainda. Eu busquei na história aqui, na datação de Daniel está falando de 4 reis, olha aqui. Na verdade, 3 reis, ele está dizendo que o quarto se levantaria, seria esses reis aqui, ó. A Pérsia ainda teria 3 reis. Cambises, de 1530 de 530 a 522. Dario I, né, que ele está falando aqui, seria de 522 a 486. E o rei Xerxes, tá? O rei Xerxes, que reinou em 486 a 465. Então, o versículo 2, Daniel está fazendo menção desses 3 reis que ainda haveria. Ele está dizendo, agora te declarei a verdade. Então, Daniel recebeu algo de Deus e ele está passando ali para o rei Dario. Ele está dizendo, eu vou te falar a verdade, o que vai acontecer, Deus me mostrou. Ainda haverá 3 reis na Pérsia, tá? Seria Cambises, Dario I e Xerxes. Esse Xerxes aqui é o mesmo rei Assuero. Lembra lá da história de Esther, do livro de Esther? Né? Hadassa, Esther, que é a mesma pessoa. Né? É o mesmo rei, Assuero e Xerxes são a mesma pessoa, tá bom? Esse Xerxes aqui, ele é pai, tá? Ou Assuero, que seja, ele é pai do rei Artaxerxes, tá? Da Bíblia, que vai ser citado no livro de Esdras. Lembra lá de Esdras? Não, de Neemias. Quando Neemias pede para voltar, né? Quem que vai liberar Neemias é o rei Artaxerxes. Artaxerxes é filho do rei Xerxes, tá? A palavra Xerxes e Assuero é a mesma coisa. A fonética no hebraico, tá? É Assuero, e no grego é Xerxes, se não me falha a memória, acho que eu fiz uma anotação aqui, é isso mesmo. Assuero em hebraico e Xerxes em grego, é a mesma pessoa. Então o rei Artaxerxes, ele é filho do rei Assuero ou filho do rei Xerxes, que é a mesma coisa, que é citado no livro de Esdras, que vai fazer com que eles voltem lá após exílio. Daniel ainda está no exílio, no reinado Medo-Persa. A Babilônia aqui já tinha caído e a Pérsia estava dominando nesses dias, tá? Estava dominando aqui nos dias da profecia. Então Daniel está dizendo, rei, fica calmo, porque ainda 3 reis ainda hão de passar. Você fica tranquilo aí, tem alguns reis ainda para se passar no reinado da Média, porém vai se levantar um quarto, e esse quarto rei vai fazer guerra contra a Grécia, tá? Ele vai fazer guerra contra a Grécia. Então você vê que a linguagem ela é bem tranquila, é uma linguagem bem clara de se entender, não é figurativa, não é alegórica. Então o que eu vou usando aqui para interpretar essa profecia é a história que já aconteceu, tá? A história que já se cumpriu, tá bom? Então é isso aí, pastor Gilmar que está chegando aí, que já se cumpriu. Versículo 3, tá? Eu fiz as subdivisões aqui. O versículo 3 diz assim: depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. Quem será esse quarto rei? Eu busco aqui na história e eu vou achar quem é o quarto rei. Tá? Esse quarto rei está fazendo a menção aí de Alexandre Magno, né? Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que viria, né, após o reinado Medo-Persa e destruiria, né, o reinado Medo-Persa. Ele, Alexandre o Grande, tá? Alexandre Magno, o rei da Grécia, que viria, lutaria contra eles, tá? Ele fala aqui, ó, na parte B do versículo 2 diz, suscitaria a todos contra o reino da Grécia. No 3 diz que ele se levantará e vai fazer o que ele quiser. Esse é Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Você que assistiu às aulas anteriores ou que não assistiu, volta lá e vê. Tá no canal no YouTube, Pastor David Evangelista, tá aí no Facebook também.
tá? Lá no canal, você entra na playlist Daniel e Apocalipse, as aulas estão todas lá, uma em seguida da outra. Nós já estamos aí com 14 aulas no YouTube e essa é a aula de número 15. Então entenda o seguinte, tá fazendo menção de Alexandre Magno. Você vai falar, pastor, mas Daniel, capítulo 7, Daniel, capítulo 8, Daniel, capítulo... No 9 não, porque fala 70 semana. Mas eu tô aí, e Daniel capítulo 2 está falando das mesmas coisas. Sim, como eu disse, o livro de Daniel, eu tenho falado isso aí nas outras aulas, o livro de Daniel é uma narrativa só, ela não tem não é uma série de histórias desconectadas, é uma única narrativa. Deus deu visões a Daniel ao longo da sua vida. No entanto, as visões que Deus deu para Daniel eram sempre as mesmas, não as mesmas, mas tratando das mesmas coisas com uma perspectiva diferente, ou com uma riqueza de detalhes diferente de cada visão. Tá? Deus revelou para Daniel, lá no capítulo 2, o que haveria de acontecer até o culminar dos tempos. Se você ler Daniel capítulo 2 e você já tem conhecimento de todo o livro de Daniel, com o capítulo 2 você entende que vai acontecer desde aquele dia até o findar de tudo, até o reino milenar, né, após a grande tribulação. No entanto, se a gente não tem esse conhecimento, é o que eu estou fazendo aqui, né, pontual com vocês, é trazendo todo o capítulo, né, todos os capítulos do livro de Daniel, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que você tenha essa clareza, porque em cada capítulo Deus, né, em cada visão que Deus deu para Daniel, e isso posteriormente é transformado em capítulo e versículo para nós, ele trouxe uma riqueza de detalhes diferente, e a riqueza de detalhe que a gente encontra no capítulo 11 é gigantesca. É gigantesca, tem muito detalhe, e você que está seguindo aí comigo, você vai ver. Então, o versículo 3 está falando de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que seria aquele rei grande, tal, e poderoso. Nós fizemos um estudo acentuado sobre cada um dos 4 reinados em Daniel 7, na aula de Daniel 7. Por quê? Porque ali fala sobre os 4 animais, e eu especifiquei, né, muito claramente. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre Alexandre o Grande, você volta nas outras aulas que está falando sobre o capítulo 7 de Daniel, que eu vou passar lá, eu expliquei bastante, né, com muita clareza isso lá. Não vou ficar repassando, né, só as informações necessárias mesmo, porque senão as aulas vão ficando muito compridas e muito maçantes. Mas se você tem interesse, você volta lá nas outras aulas, você vai conseguir ver. Capítulo 4 diz assim, versículo 4. Capítulo 11, verso 4. Mas, estando ele em pé, e o seu reino será quebrado, e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua própria posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio, com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não são eles. Então, o que está falando aqui no versículo 4? Olha a riqueza de detalhe. Nós falamos em Daniel 2, nós falamos em Daniel 7 sobre esses reinados todos. Sobre a Babilônia, a Média Pérsia, a Grécia, né? E sobre Roma. Nós falamos de todos esses reinados. Tanto no estudo Daniel 2 como no estudo Daniel 7. Só que nenhum deles, se você voltar aí na sua Bíblia, você vai ver que nenhum das outras passagens traz esse detalhe aqui, que é um detalhe crucial. Eu já passei isso nos outros textos, nos outros vídeos, falando o que seria as divisões, tudo, só que nós não encontramos essa palavra aqui que Deus usou, né, em Daniel 11, capítulo 4. Vai dizer o seguinte, a gente sabe que Alexandre o Grande cresceu, foi gigantesco, a Bíblia relata ele como, né, um leopardo que tinha 4 asas, né, que corria muito, né? Depois em Daniel 9 vai falar que ele era um bode que voava, ele nem andava, ele era tão rápido, né, que ele voava, fazendo menção das grandes conquistas e na velocidade que Alexandre o Grande ele conquistou o mundo antigo. Só que eu acho muito interessante o versículo 4 do capítulo 11, porque o texto diz assim, ele vai estar lá em cima, né, no versículo 3, e no 4 ele diz, mas estando ele em pé, o seu reinado será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu.
sobre os 4 ventos do céu. Você talvez vai pegar sua tabela profética e falar, pastor, tem algo parecido, né? Falando sobre os 4 ventos aí, né? O que seria isso? Seriam os 4 pontos cardeais. Ventos significam, em profecia, guerras. Foi repartido para as 4 guerras, né? Os 4 pontos cardeais para as guerras no mundo todo. Tá, mas a linguagem aqui ela está mais coloquial do que profética. Olha aqui, está dizendo 4 no sentido que ele foi repartido, e a gente sabe, porque eu já falei isso em várias outras aulas, que o reinado grego ele é dividido em 4 generais. 4 generais de quem? Da Grécia, de Alexandre o Grande, Exímio, Cassandro, né? E não me lembro o nome dos outros 2, mas foi dividido em 4, mas está nas outras aulas aí, você tem isso gravado aí, tanto no Face quanto no YouTube. Olha o detalhe crucial aqui que me traz claramente, me dá claramente a história que aconteceu. O texto diz que ele foi dividido para os 4, mas não para a sua posteridade. O que quer dizer essa palavra posteridade? O texto aqui está dizendo que não ficou para assim, tá, para as pessoas que vêm após ele, mas no sentido de descendência. No sentido de descendência. Tá? Então ele morreu, o reino dele foi repartido, mas não para a sua descendência, não para a sua posteridade, para aqueles que vêm após ele no sentido de descendência, mas foi para 4 generais que lá na batalha de Ipsos, né, tiveram aí os reinos divididos, aí cada um ficou com um pedaço aí, né, dos reinos que a Grécia dominava na época. Tá? Então ele está falando a mesma coisa aqui. Ele está falando, trazendo aqui só que com uma riqueza de detalhe interessante. Lembra que a gente estudou sobre Alexandre Magno, que ele conquistou muito, porém ele morreu pelo, né, um surto lá, né, cirrose, bebia demais, né, na história você vai achar o historiador falando que ele morreu de mal do pântano, né, e ele bebia muito, era totalmente desregrado e morreu sem deixar filhos, não ficou nada para a sua posteridade. O seu reino foi dividido nas 4 guerras, ou para os 4 ventos do céu, porém para pessoas que não eram suas, não eram dele, né? O texto no versículo 11 fala isso aqui, bem interessante. Por quê? Porque ficou para os seus generais, que não eram nenhum, que não era dele, vamos dizer assim, não era a descendência dele, tá? Então a gente vê isso aqui, que Daniel ele dá essa explicação aqui, tá? Trazendo essa ideia, essa revelação aqui, né, do que iria acontecer. Mas você vai falar, pastor, lá no capítulo 9, Daniel não falou disso? Sobre, né, a revelação e tudo, né, sobre as 70 semanas e tarará. Sim, só que aqui ele está trazendo aí com uma riqueza de detalhes muito maior. Verso 5 diz assim: e será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, e o seu domínio será grande. O versículo 5 vai tratar sobre o primeiro rei do sul. Quando você vai buscar isso na história, o primeiro rei do sul foi Ptolomeu I, tá? O primeiro rei do sul na história, a gente tem aí datações, foi Ptolomeu I, tá? No versículo 5 fala aqui, e fala o seguinte, que um dos seus príncipes será mais forte do que ele. Esse primeiro príncipe aqui, eu fui buscar e eu descobri que foi Nicanor, e a data do reinado é 311 a 280 a.C. Tá? Então foi Nicanor, o príncipe que está sendo relatado aqui. Quando você vai buscar isso na história, você vai ver que está tudo linkando conforme Deus havia revelado para Daniel. Aí você vai perguntar para mim, mas pastor, para que Deus revelou isso para Daniel? Deus ele revelou para Daniel, para que Daniel deixasse isso escrito, para que a revelação da palavra ela estivesse na mão daqueles que buscam a Deus, na mão daqueles que creem num Deus vivo verdadeiro, e não fôssemos pegos de surpresa, né? A palavra de Deus diz que Deus ele jamais nos deixa confundidos, mas antes ele nos fala tudo que nós devemos fazer. E a Bíblia é isso. A Bíblia é um livro, né, uma revelação de Deus que conta desde a época aí da criação do mundo, quando ninguém
estava lá, mas Deus estava, até quando Deus vai acabar, destruir e restaurar tudo, que é o final dos tempos. Então eu vejo aí no versículo 4 e 5, falando sobre esse príncipe, sobre esse rei do sul aí, tá? No versículo 5, falando sobre esse rei do sul. Versículo 6 diz assim: mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão à filha do rei do sul, e virá o rei do norte, para fazer um tratado, mas ela não se reterá a força de seu braço, nem ele persistirá em seu braço, porque ela será entregue, e os que estiverem trazido seu pai, trazido, aleluia, seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Você começa a olhar isso aqui e fala, cara, não estou entendendo patavilhas, estou entendendo nada. Porque parece que Daniel é meio confuso. Mas na verdade não é que Daniel é confuso. Daniel está citando uma série de histórias que para ele realmente talvez fosse algo alúdico. Por quê? Porque Daniel está contando algo que está muito à frente do seu tempo. E Daniel está falando, olha, isso aqui é um relato para o rei Dario. Ele está dizendo, rei, Deus me mostrou isso, isso e isso, é o que vai acontecer. Só que vai acontecer, mas quais seriam as perguntas, quais seriam as indagações? Vai acontecer quando? Né? Daniel, imagina Daniel falando, não sei, eu sei que Deus me falou assim, assim. Agora, tantos detalhes que a gente tem no texto, imagina isso. O profeta, né, Daniel falando isso para Dario, falou, vai acontecer, ele fala, mas Daniel, que tanto de detalhe é esse? Né? Tá falando sobre rei, sobre príncipe, sobre princesa. Caramba, o que é isso? Não dá para entender. Parece ser algo confuso e desconexo. Só que quando a história, quando as linhas da história vão se cumprindo, querido, você vê a clareza, a grandeza e o poder do Deus que nós servimos, que é onisciente, onipresente, que vê as coisas, né, antes de acontecer. Eu sempre falo isso nas lives aí, nos estudos, né? Às vezes fala assim, a gente limita o atributo onipresença de Deus, dizendo que Deus está em todos os lugares. Deus não está só em todos os lugares, Ele está sim em todos os lugares, mas o atributo onipresença, ele vai além de estar em todos os lugares. O atributo de Deus onipresença, ele implica em estar em todo tempo. Como assim, pastor? Deus, ele é atemporal, ele é eterno. O atributo onipresença, ele implica em Deus estar no passado, estar no presente e estar no futuro. O tempo é simplesmente uma fagulha ali na eternidade para Deus. O tempo, Deus está fora do tempo, né? Nós vivemos o tempo hoje, agora, né? O passado já passou, o futuro nós não sabemos. Mas Deus não, Deus tem tudo claro na sua mente. Ele está fora da linha temporal. Tá? Ele é um ser, ele é uma divindade eterna. Ele é a divindade eterna. Então a gente vê isso aqui, esse relato, parece, cara, mas isso está desconexo, mas não. E eu fui pegando na história aqui para passar para vocês, e você vê que quando a história vai se cumprindo, isso aqui é maravilhoso, porque a riqueza de detalhes que Deus deu aqui no livro de Daniel, e o que aconteceu na história é tipo assim, é surreal. É surreal. Eu leio isso aqui, eu fico pensando como ainda há pessoas que não creem em Deus. Só que ao mesmo tempo que eu penso como há pessoas que não creem em Deus, a resposta já vem na minha mente. Qual é a resposta? Pessoas que não conhecem a palavra, que desconhecem a palavra de Deus, que nunca leram uma Bíblia. Pessoas que às vezes estão dentro da igreja e duvidam de Deus porque não conhecem a palavra, porque não se pontuam na Bíblia Sagrada. Porque se lessem a Bíblia, se conhecessem a Bíblia, poderiam ver que Deus, ele é um Deus perfeito e que os sinais dele marcam toda a linha do tempo, toda a história da humanidade. Porque alguém vai falar, mas a Bíblia é livro de fé. Querido, questão de detalhes se cumprindo na história, isso aqui sendo escrito séculos e séculos antes de acontecer, não tem como dizer que é coincidência, tá? Isso aqui serve para aumentar aí a nossa argumentação na matéria, na apologética, né? na defesa do Evangelho. Então isso aqui é tremendo. Olha o que eu encontrei. Essa filha do rei do sul aqui, né? O profeta aqui está fazendo menção, na verdade Deus falou para o profeta, ele está fazendo menção a Dario, sobre, né, uma mulher
né, que seria filha de Ptolomeu II, por nome Berenice, tá? Ptolomeu II viveu aí em 285 a 246, tá? E essa menina, essa moça, a mulher Berenice, ela se casou com Antíoco II, tá? Ela se casou com Antíoco II e que era o rei do norte, que se divorciou de Laodiceia, que era sua esposa, para se casar com Berenice em 246 a.C. Quando Ptolomeu morreu, olha o que aconteceu. Quando o pai da Berenice morre, olha o que o texto está dizendo sobre essa mulher e tarará, no verso de número 6 aqui, ó. Você pode ler de novo, mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão à filha do rei do sul e tarará. Olha que riqueza de detalhe. Quando Ptolomeu morre, tá? Laodiceia, ela vê o quê? Ela vê uma oportunidade, falando, o pai do Berenice morreu, agora ela vê uma oportunidade. Então ela vai e mata, ela assassina tanto Berenice como Etíoco e o seu filho. Tá? Então ela vai lá e pratica uma chacina, ela mata Berenice, ela mata Etíoco e mata também o filho aí do casal, né? Como algo porque ela se sentiu traída, ela foi o marido dela divorciou dela para casar com Berenice. E ela vai lá e dá o troco, né? Isso aqui está falando nesse sentido aqui, ó, que ela vai resistir um tempo, né? A força do braço, mas depois não vai resistir mais, tá? E depois disso, o que vai acontecer? Porque ela será entregue, e os que estiverem trazidos, e o seu pai, e os que fortalecerá naqueles tempos. Então está fazendo menção de algo que aconteceu na história, isso aqui é fato ocorrido. Vamos lá, eu vou seguindo lendo aqui então, versículos 7, 8 e 9, que diz assim: mas de um renovo das raízes dela, se levantará. Dela quem? De Berenice, tá? De Berenice. Mas das raízes dela, né? Parentesco. Um renovo se levantará e em seu lugar, e virá com um exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra ele, e prevalecerá. E também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, e com seus objetos preciosos, prata e ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Versículo 9. E entrará no reino e o rei do sul, e o tornará para a sua terra. Cara, que tanta informação, tá? Aí a gente vai na história e você vê que as informações vão batendo uma em cima da outra. Olha o que a história diz. O que seria esse renovo que sairia de Berenice? Esse renovo é o irmão de Berenice, né? Tá trazendo a questão de parentesco, tá? Ptolomeu III, 249 a 221. Essas datas são importantes porque você pode conferir na história da humanidade, e ver se esses reis realmente existiram, tá? O estudo que a gente traz aqui é um estudo sério, é um estudo claro, transparente da Escritura Sagrada, né? Não estou aqui, né, perdendo tempo inventando nome, falando baboseira. Então trago datas porque você consegue conferir na história secular, na história da humanidade, que isso realmente existiu. E Daniel está profetizando isso aqui no capítulo 11 do livro dele. Tá? Então Ptolomeu III ele é irmão de Berenice. E o que acontece? Ele derrota o reino do norte, tá? O rei do norte, que é Seleuco II, 246 a 226. Ele invade a fortaleza e leva todos os despojos. É o que o texto está dizendo aqui, ó. Versículo 5 vai dizer que ele vai invadir aqui, ó, versículo 7. Mas de um renovo, da parte B, e virá com um exército e entrará na fortaleza do rei do norte, que é Seleuco II, e operará com eles e prevalecerá. Ele vai lutar e vai prevalecer. E o texto está dizendo aqui que ele vai levar os deuses, vai levar ouro, vai levar prata, vai levar tudo embora. Isso daqui é muito claro na história, porque ele invade a fortaleza, ele derrota o Seleuco II e ele leva tudo que ele tinha. Imagem de fundição, ouro, prata, tudo que tinha, tá? O irmão de Berenice, Ptolomeu III, lá em 249, ele arrebenta com tudo e ele leva tudo embora, conforme Daniel havia profetizado aqui no capítulo 11. Ainda no capítulo 11, o verso 10 e 12, olha aqui. Mas os seus filhos interverão e
reunirão uma multidão de grande força, e virá apressadamente, e inundará, e passará adiante, e voltará e levará a guerra até sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá, e pelejará contra ele e contra o rei do norte. E este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. Então está dizendo aqui que vai haver um contra-ataque. Seus filhos intervirão. Quem será que são seus filhos? Então o filho de Seleuco, tá? Os filhos de Seleuco, lembra aqui, vamos, porque é muito nome aqui, às vezes você vai ficar confundido, mas preste atenção. A profecia dizia que um renovo de Berenice, alguém da parentela de Berenice, ia contra o rei do norte, que é Seleuco II, e destruiria, mataria e roubaria. Foi isso que ele fez. Só que o que acontece? Acontece que no ano... acontece que os filhos, tá, de Seleuco II, que seria o filho, né, os seus filhos, o filho Seleuco, que seria Seleuco III e Antíoco III, tá? Eles vão fazer o quê? Eles vão contra-atacar contra Ptolomeu, tá? Eles vão contra-atacar contra Ptolomeu, e a Bíblia diz que Antíoco II, Seleuco III, Antíoco III e Antíoco II, né, foi derrotado por Ptolomeu, próximo à fortaleza de Ráfia, no sul da Palestina. Com o quê? Com a perda de quase 10 mil soldados sírios. Então eles foram lá, eles invadiram, eles invadiram e roubaram. Os filhos tentaram intervir, só que foram derrotados, foram destruídos, tá? A Bíblia diz que eles voltaram aqui, olha aqui a parte B do versículo 10, olha a riqueza de detalhe, é tremendo isso aqui. Voltando, levará a guerra até a fortaleza. E a história diz que eles lutando ali, eles tentam fugir, voltar, e eles têm uma derrota catastrófica perto dessa fortaleza de Ráfia, tá? No norte da Palestina, no sul da Palestina. E perderam aí quase aproximadamente 10 mil soldados. Deus havia revelado isso para Daniel. E Daniel está passando aqui, né, nessa profecia com a riqueza de detalhe sem comparação. O verso aqui, nós lemos aí até o verso de número 11, né? 10, 11 e 12, tá? 10, 11 e 12. A multidão será tirada, o seu coração levará... Verso 13. Porque o reino do norte tornará, porá um campo a multidão, maior do que a primeira, a fim dos tempos. Então aqui está citando, relatando esta guerra, tá? Essa guerra que aconteceu aí, eles perderam, tiveram essa derrota catastrófica aí, com aproximadamente a perca de 10 mil soldados, tá? Verso de número 16, então do verso de número 9 aí até o verso de número 15, está falando sobre essa guerra aí. Capítulo 11, verso 16 diz assim: E o que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá o resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, por a sua mão haverá destruição. Essa citação aqui da terra gloriosa, que ele faz menção aí, faz menção da Palestina, tá? Faz menção da Palestina, daquele povo ali da Palestina. Verso de número 19 que diz assim, ó. 19, deixa eu voltar aqui, diz isso mesmo. Tá, o verso 18, 17, 18 faz menção aí da terra gloriosa e tal, fazendo menção da própria Palestina. Verso de número 19 vai dizer o seguinte: E virá então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. O que seria isso daqui? O verso 19 vai relatar a morte de Antíoco III, tá? Que é essa guerra que nós estamos citando, que a mulher matou lá o pai, né, o ex-marido, e depois um lutou contra o pai, depois foi lá e os filhos lutaram e perderam. Tá? Parece um pouco confuso quando você não tem
uma visão clara ou nunca ouviu sobre essa história da humanidade, então parece um pouco confuso, mas quando você tem um pouquinho, vai ouvindo isso mais vezes, né, e pesquisa sobre a história da humanidade, fica um pouquinho mais claro. É muito nome para você gravar, mas o que eu quero trazer aqui, relatar, a gente está fazendo a interpretação da profecia, é a riqueza de detalhe que Deus deu para Daniel, tá? A riqueza tremenda de detalhe, que está tudo aqui, né? E tudo aconteceu na história. Então o que aconteceu? Isso aqui, o capítulo 19, o versículo 19 relata a morte de Antíoco III, que morre na tentativa de quê? De saquear o templo pagão na província de Elimas, tá? Ele vai morrer aí tentando saquear um templo. A Bíblia diz aqui que ele virá então e o seu rosto, né, para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá. Ele vai morrer ali, ele indo para a terra dele, vai saquear uma fortaleza, ele perde a guerra ali que nós falamos, ali em Ráfia, ele perde um punhado de soldados, ele volta ali derrotado por conta dessa guerra, e vai tentar dominar ali uma fortaleza ali, um templo pagão, e acaba sendo morto, sendo derrotado ali. Elimaias chama o local ali nas províncias de Elimaias. Versículo 20 diz: em o seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. O verso de número 20, queridos, fala sobre a morte de Seleuco V, Seleuco IV, que teve o seu assassinato tramado pelo seu próprio ministro de finanças, Eliodoro era o nome dele. Então aqui o versículo 20 fala aqui, ó: em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador. Olha aqui a riqueza de detalhe, cara. Um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Está dizendo, quebrantado, ele vai morrer no sentido assim de não vai ter resistência, né? Quebrantamento é estar desarmado, estar sem resistência. Então o texto diz que Antíoco ele é morto por um ministro de finanças dele. Deus falou para Daniel que ia passar um arrecadador, que faria ele abaixar a guarda, no caso mataria ele, acabaria com ele sem ira e sem batalha. Tá? Então mais um morrendo aí, sem ira e sem batalha, exatamente do jeito que Deus havia profetizado aqui, falado com Daniel, e aconteceu aí. Tá? Os nomes estão bem interessantes que você consegue buscar na história. Verso 21 fala sobre um homem vil, né? Isso aqui é interessante, a gente já começou a falar dele aí em aulas passadas, tá? E eu vou pontuar aqui. Deixa eu ver quantas horas de live nós já estamos. Vamos para 1 hora, 58 minutos. Então olha aí, ó. Depois, verso de número 21 de Daniel 11. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino em engano. Ele vai tomar o reino em engano. Olha aqui. Vamos atentar para essa parte aqui do versículo de número 20. Então, ele vai tomar o reino em engano. Capítulo 11, verso 20, não, verso 21. Verso 21. Nós vamos fazer menção do versículo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Vamos falar até o 28 aqui, porque aí eu fecho a aula de hoje com um entendimento claro. Então, ó, eu vou ler para vocês aqui. Ó. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Está falando de uma pessoa, um homem vil. Verso 22. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele, serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também
caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará como que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo, e subsistirá a força e a sua coragem contra o rei do sul e contra o grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com uma grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele, e os que comerem os seus alimentos destruirão o exército dele, será arrancado e cairão muitos mortos. Também esses dois reis terão coração atento para fazer o mal, a uma mesma mesa falarão mentira, mas isso não prosperará, porque ainda virá o fim no tempo determinado. Verso 28. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprover, e tornará a sua casa. Então vamos lá, vamos finalizar isso aqui, entender o verso de número 21 a 28. Quem será que esse homem viu? Tá? Que está citando aqui. Tá? Isso aqui fala sobre... Tá? Esse homem viu, do versículo 21. Está falando sobre Antíoco. Tá? Está falando sobre Antíoco Epifânio. Quarto, que é o mesmo mencionado em Daniel 8, verso 9. Que nós falamos no livro de Daniel, que é o chifre pequeno. Tá? Que promoveu barbáries, né? Daniel 8 fala sobre o chifre pequeno, que vinha lá do animal, e ele promoveu, né, coisas terríveis contra o povo de Deus. Então o versículo 21 ele está falando sobre Antíoco Epifânio, alguém que foi um perseguidor, tá, da igreja, que promoveu barbáries. Ele era um protótipo do anticristo, né, um prototipo do anticristo. O versículo 22 fala sobre uma profecia, tá? Olha que interessante isso aqui. Eu achei isso aqui, eu achei muito interessante e anotei. O verso 22 fala assim, ó. Então, o versículo 21, um homem viu, é o Antíoco Epifânio. 22 diz: e com os braços de uma inundação serão varridos diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Os estudiosos, queridos rabinos, eles fazem menção do versículo 22, dizendo que isso faz menção de uma profecia sobre o assassinato do sumo sacerdote Onias em 170 antes de Cristo, tá? Eu fui pesquisar, achei interessante isso aqui, porque é algo de tradição judaica, e eles falam que, né, os estudiosos aí falam que o versículo 22, tá, do capítulo 11 de Daniel, faz menção a essa profecia. E se você for olhar na história, esse cara morreu mesmo assassinado por vamos dizer assim, uma conspiração. 23 e 24 demonstra como Antíoco usa de engano, farsas e falsas promessas com todos. E estava em cidades ricas, e o que? Acabava que roubava essas cidades. Do 25 ao 28 fala contra o Egito, tá? Um ataque que sucedeu contra o Egito, e o seu sucesso, sendo ele tipo o próprio anticristo. Deixa eu falar um pouquinho de Antíoco Epifânio aqui para a gente dar sentido aqui, então, do versículo 21 ao 28. Eu falei sobre Antíoco Epifânio aí em... acho que foi Daniel 8 mesmo, né? Em Daniel 8, aonde a gente trouxe aí para vocês, como que eu posso dizer, com mais clareza essa questão. Deixa eu só voltar ao fundo aqui, porque o YouTube trava, tem hora, por conta das propagandas. Não, não quero trabalhar não. Então, falando aqui com vocês o seguinte, eu falei em outras aulas
sobre Etíoco Epifânio, no sentido de que, como ele promoveu. Então, o versículo de número 21 até o 28 vai estar falando das barbáries que ele promoveu, dos ataques que ele promoveu, da forma que ele enganou, tá? O versículo 21 vai dizer que ele ganha, né? Ele entra com engano, né? Ele vai caladinho ali e com engano ele vai fazendo o seu reinado. Fica muito claro, né? A gente já falou bastante sobre Etíoco Epifânio, né? Ele acaba sendo alguém que marcou a história aí do povo judeu, porque perseguiu e matou muitos, né? E ele agiu dessa forma terrível contra os judeus. Acho que a minha internet caiu. Ele agiu aí contra os judeus com falsidade, trazendo os judeus para o seu lado, e quando os judeus já estavam ali do lado dele, ele mesmo veio e matou esses judeus que se tinham debandado para o seu lado. Então a gente vê Etíoco Epifânio como um protótipo, né? Um prototipo de Cristo, do anticristo mesmo, alguém que vai profanar o templo, como nós vimos no capítulo 8, né? Alguém que vai usar de maldade, de destruição, vai usar de tudo que você assim imaginar mesmo contra o povo de Deus, né? Contra os judeus daquela época. Como eu mencionei no outro estudo, né, se relata aí que ele matou aí quase 1 milhão de judeus, né, com as suas incursões, mesmo tendo pouca gente ao seu lado, né, ele matou muita gente. Ele era muito mentiroso, muito mau. Ele profana o templo, ele, né, faz sacrifício de um porco dentro do templo, ele matava os cristãos, fazendo com que eles negassem a sua fé. Então, do versículo 21 do capítulo 11 até o verso de número 28, nós vamos ver com clareza, tá? essa menção, tá? Essa menção do próprio Etíoco Epifânio aí, sendo alguém terrível mesmo, né? Destruindo aí, matando os judeus. A parte B do versículo 28 faz menção do ódio, tá? Do ódio que Etíoco Epifânio tinha, que ele nutria contra os judeus, onde ele mesmo profanou o templo e matou aí milhares de judeus, que fica na parte B do versículo 28 aí, que diz assim, ó: então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele era contra o povo de Deus, ele era contra, né, a aliança do povo de Deus com Deus, né? E ele vai falar o seguinte: fará com que lhe aprove e tornará para a sua terra. Então Etíoco Epifânio foi algo, né, foi um homem muito mau mesmo, e ele simboliza um tipo, né, um protótipo do anticristo aí, alguém que fez algo, né, que o anticristo vai fazer na grande tribulação, que traz essa ideia clara de como que o anticristo vai operar, e nós vamos continuar falando isso aí na outra aula, porque nosso horário já estamos aí com 1h07 de live, tá? Para não ficar muito cansativo. A minha internet eu acho que pifou aqui, parou. E então grava aí na aula que vem, tá? Aula de número 15, nós vamos entrar no capítulo 29 e a gente encerra. Nós vamos entrar no versículo 29 do capítulo 11, a gente encerra o capítulo 11 entrando para o capítulo 12, e aí acabou. O capítulo 12 é 13 versículos, acaba aí a Daniel, para a gente entrar provavelmente sem ser essa próxima outra aula, a gente já entra em Apocalipse, tá? Em Apocalipse, falando aí das grandezas aí da revelação de Deus para com o seu povo. Amém, queridos? Espero ter ajudado os senhores, espero que a gente pode, né, nessas aulas aprender um pouquinho mais, né? Ter um pouquinho mais de conhecimento bíblico, histórico, teológico, e de alguma maneira aprender mais sobre a palavra de Deus, tá certo? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família e tudo que diz ao teu respeito aí. Nós vamos encerrando, tá? Vou dar a bênção apostólica, estamos sem fundo, que a internet aqui atrás, ó, bichou aqui. Mas a gente encerra assim, né, sabendo que podemos passar algo real, verdadeiro e diante da palavra de Deus, à luz da Bíblia, para a sua vida. Amém? Estenda a mão e vou dar a bênção apostólica.
Eu te abençoo, igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, tudo que diz ao teu respeito, hoje, até a vinda de Cristo e eternamente. Amém? Você que é a noiva, santa e adornado Cordeiro, diz amém. Amém, queridos. Deus abençoe você, tua casa, tua família, como já disse. Até quarta-feira que vem, a partir das 8, vamos encerrar aí o capítulo 11 de Daniel. Depois tem capítulo 12 para a gente entrar nas profecias de Apocalipse. Aí sim, Apocalipse ele tem, né, quase todo o seu livro aí, né, na parte das profecias, vamos dizer assim, com uma visão ilustrativa, escatológica e alegórica, tá? Então vamos lá e Deus abençoe vocês possam ter aprendido mais nessa aula em nome de Jesus. Paz, Senhor, Deus abençoe, tchau, tchau.